Voltando à época de Salomão. O que significa lança o pão sobre as águas? Vamos pensar agora com a sabedoria financeira do deserto. Porque sabe que o deserto também tem empreendedorismo. A gente pensa no empreendedorismo só na visão do século XXI. Sim. Comprei carro, commodities, ações, criptomoeda. Mas e no deserto? O Abraão da Bíblia foi o maior empreendedor de toda a história. Eu tenho uma palestra sobre Abraão, que Abraão era tão rico, que ele era um Tumkarum, ou Tamkarum. Essa expressão não é hebraica, é uma expressão acadiana, que eram comerciantes nômades que tinham tanto dinheiro que eles tinham, na época, o poder de um banqueiro hoje, de um dono de um banco. Eles emprestavam dinheiros para reis e tinham até o exército próprio. Nem o Elon Musk hoje tem dinheiro para ter um exército próprio, né? E eles tinham. E por isso que muitos deles fundaram impérios. O Império Acadiano foi fundado por Tamkarum, o Império Hitita foi fundado por Tumkarum e Israel foi fundado por um que era Abraão. Mas vamos à época de Salomão. Você, quando colhia, a colheita foi farta, você colhia todo o trigo ali e guardava os grãos de trigo em armazéns na sua casa. À medida que você vai fazendo pão todo dia, você vai acabando aquele trigo. Sim. Só que, olha a questão financeira. O trigo era o dinheiro. Lembra que o próprio... porque o dinheiro, na verdade, é um símbolo do comércio. Na época, o próprio objeto era o dinheiro. Então, o trigo era o dinheiro. O trigo era o pão. Você tem que guardar aquilo. Mesmo que tenha muito pão lá. Por quê? Você tem que fazer uma economia com a família e fazer uma reserva de mercado. Vou usar a linguagem de hoje. Reserva. Por que tem que fazer uma reserva? Porque você não sabe se a próxima chuva vai vir no tempo certo ou se será uma época de estiagem. Então, muitas vezes o pai já fala assim, olha, eu tenho trigo aqui pra gente comer 5 vezes todo dia, mas nós não vamos fazer isso. De propósito, nós vamos comer quando passar da metade para baixo, nós já vamos diminuir a quantidade de comida aqui em casa. E vamos guardar trigo. Agora imagina que haja uma estiagem e o pai está guardando o trigo. E os filhos, eu tô com fome, eu quero comer mais pão. Você vai comer só um. Mas eu quero 2 pedaços. Vai ser um. Você vai ter o pão suficiente, mas não vai esbanjar. Nós vamos guardar uma parte. Ah, mas vai ter uma festinha com os amigos. Não, mas isso aqui é da reserva de mercado, eu não posso pegar. Esse trigo aqui nós não vamos fazer pão. Aconteça o que acontecer aqui em casa, desse trigo a gente não mexe. E ele guarda aquele pouco do trigo ali. Agora imagina que a chuva atrasou, viu? Não adianta plantar fora da época. E tá acabando o trigo. Ele fala, vamos economizar, as crianças comem todo dia, os adultos comem dia sim, dia não. Mas ele não mexe naquela reserva. Por que ele não faz isso? Imagina a situação dentro de casa, as crianças com fome, tem trigo, dá para fazer pão, mas ele não faz. Por quê? Ele fica segurando. Quando a chuva cai, ele pega aquele trigo que ele reservou e semeia nas águas, porque a chuva cai e faz poças d'água. Aí aquele trigo que ele guardou a duras penas na época da bondade, ele semeia, eles crescem e fazem uma lavoura para salvar a família na próxima situação. Ou seja, se ele ganha 100, ele consome 70 e 30% é a maneira que ele tem para fazer nova renda. Ele não ganha 100 e gasta 100. Se ele ganha 100, a mentalidade dele, eu só posso gastar, comer 70. Se eu ganhei trigo para 100 dias, eu só vou comer 70. O 70 vai ter que virar o 100. Por quê? Aí você entende, lança o teu pão sobre as águas, aí quando vem a chuva, ele lançou sobre as águas, e aquele pão vai multiplicar e ele vai ter lavoura para quê? Para de novo pegar 70% e guardar outros 30%. Então olha essa matemática. Ganhei 100, guardo 70. 30 é para fazer outro 100. E assim ele vai sobrevivendo ao deserto. Isso para mim aqui é uma lição financeira tremenda. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Agora, para lançar o pão sobre as águas, você tem que fazer uma reserva de emergência. Interessante. Aproveitando esse fato de que você citou, olha, Abraão era muito rico, mas segundo a Bíblia, Salomão é o mais rico que já existiu. Uma vez a revista Forbes fez um ranking onde eles queriam ver quem era o mais rico da história. E nesse ranking você tinha personagens históricos memoráveis como Cleópatra, Júlio César. Eu não me lembro se o Salomão estava no ranking, mas
O que ficou em primeiro, segundo os dados da Forbes, atualizados até a época, por inflação, etc., né, o patrimônio foi trazido, corrigido, era o John Rockefeller. Aí você pensa, caramba, de todo mundo que já existia é o John Rockefeller. Só que sempre que tem um comentário desse tipo, aí o pessoal que é religioso entope lá os comentários falando, isso tá errado, porque segundo a Bíblia, Salomão foi o mais rico que já existiu. Qual era a riqueza do Salomão? Porque eu entendo o seguinte, a Bíblia, que já foi escrita há muito tempo, fala que ele era o mais rico que já existiu. O que não quer dizer que vai ser o mais rico que pra existirá sempre, na né? história. Exatamente. Mas qual era o tamanho dele pra gente poder comparar com o tamanho das fortunas? Assim, tem como a gente quantificar? Porque não tinha moeda, mas já tinha ouro, tinha mercadoria. Tem coisa que não é quantificável também, né? Qual é o valor de ter um exército pessoal? Porque se for por isso, acho que o Putin é o mais rico do mundo hoje. A questão do exército eu citei no caso de Abraão, Sim. que não era monarca. E o Salomão era. E o Salomão era. Então o Salomão ter um exército é redundante. É como o presidente da república tem um exército. Agora o Elon Musk ter um exército é diferente, né? Agora, eu vou surpreender você. O Salomão tinha toneladas de ouro, o templo de Jerusalém foi feito e tudo mais, mas diferente do que muita gente pensa, em termos econômicos, Salomão não era o mais rico do mundo. Mas como, Rodrigo, você está indo contra a Bíblia? Não era. Arqueologicamente falando, só para você ter uma noção, o templo de Jerusalém, que Salomão construiu, era lindo mesmo, ouro e tudo mais, mas se eu comparar o templo de Jerusalém, por exemplo, com o templo egípcio de Karnak, o templo de Jerusalém era 1/20 do tamanho do templo de Karnak. 1/20. Como é que podia ser o maior do mundo? Sim. Jerusalém, a capital do Império Unificado de Israel, que Salomão foi rei, Jerusalém era 1/12 do tamanho da citadela da cidade de Nínive. Nínive, só a citadela, só a parte do rei ali. Era 1/12, 12 vezes maior do que Jerusalém. Como é que pode ser o mais rico do mundo? É que na cultura do Oriente Médio, a riqueza, ela não é medida só pela quantidade de objetos que você possui. Você entendeu? Sim. Mas por várias coisas. Salomão, ele tinha agregado a si vários elementos que outros não tinham. Ele tinha sabedoria, riqueza, reino, fartura de filhos, fartura de dias. Então são vários elementos. É porque a Forbes, quem sou eu para criticar a Forbes, ainda mais não está na minha área, mas a Forbes, ela dá uma visão quantitativa de riqueza. Sim. Perfeito. É o que eles fazem. Você entendeu? Agora, só que isso pode ser... Você tá em depressão, mas tem R$1 a mais que o cara que ele é casado, tem vários filhos, é super feliz. Tem mais dinheiro. Ele é mais rico que você. Exatamente. Então, assim, tem coisas que são relativas. Por exemplo, às vezes eu tenho um aluno que ele é crânio. Ele é crânio. E ele tirou 7 numa prova minha. E eu tenho outro que é limítrofe. Fraquinho demais. E aquele limítrofe tirou 6. Só que eu posso fazer essa conta de outra maneira. Aquele que é crânio, ele podia ter tirado 10. Se ele tirou 7, é porque ele foi apenas a 70% do que ele poderia ir. Aquele fraquinho, com muito esforço, tiraria 2. Mas se ele tirou 6, ele multiplicou a capacidade dele muito mais. Então, proporcionalmente falando, é relativo. Eu posso ter doutorado, mas se eu estiver na floresta amazônica, quem que é o doutor ali? É o índio, é aquele que sabe virar ali. Meus doutorados não servem nada. Então, a gente tem que fazer essa conta. Nesse aspecto, Salomão foi mais rico, principalmente pelo seguinte: desses todos que a Forbes apresenta, quem deixou um legado que até hoje está ecoando pelo mundo? Sim. O Salomão deixou. Quer um exemplo? Eu vou ler 2 passagens dele aqui para você. Provérbios capítulo 13, versículo 11. 2.900 anos de existência isso aqui, olha como é que é atual. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Olha que conselho brilhante para um pai hoje rico que tem filhos que serão os herdeiros. Sim. Se você dá a riqueza muito facilmente, ela vai ser dilapidada, provavelmente. Com certeza. E olha, o que a Bíblia falou, eu confirmo hoje, só pegar jogo da Loto. Pega os que ganharam na loteria e faça uma pesquisa sobre eles.
a maior parte ficou pior do que antes. Não, 80% gasta todo o dinheiro que ganhou em até 5 anos. Exatamente. Isso não é dado só do Brasil, isso é mundo. Porque então não é culturalmente, aqui o Brasil não tem educação, não sei o quê. Não, é o cara da Inglaterra que ele ganha e em 5 anos ele gasta tudo e volta à condição que ele tinha anteriormente ou até pior. Por isso ele que você acha vê... que o dinheiro não era pra ser dele, né? Exatamente. Ele gasta até voltar a ter o mesmo dinheiro que ele tinha. Ele só tá pronto pra lidar com o que ele menos. sabe administrar. Quanto que ele sabe? É bem pouco. Então ele vai gastar tudo até que sobe só pouco. Então, por exemplo, o pai tá com o filho aqui, olha, o que ajunta pelo trabalho esse vê aumentar. Então o pai, ao invés de morrer e dar tantos milhões para cada um, não, filho, você vai trabalhar já aqui. Você quer? É uma empresa da família, ou se não, eu vou te dar a sua parte em vida aqui, vou te ajudar a multiplicar esse dinheiro. Outra passagem aqui, Provérbios capítulo 21, verso 5. Diz assim: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. A pressa excessiva leva à pobreza. Quer dizer, a ganância é demais, né? Ganância Igual hoje demais. em dia o pessoal tá aí na internet tentando ganhar dinheiro fácil. Exatamente, ele quer em 3 meses virar bilionário. Olha que interessante como é que a Bíblia vai trazendo esse tipo de situação e vai mostrando como é que a riqueza ela tem que estar a meu favor e não eu a favor dela. É um princípio tremendo isso aqui. E Salomão vai com muitas outras coisas. Então, eu repito, Salomão, você pega os princípios dele, por isso que o Tiago ficou admirado, e só para o pessoal de casa entender, quando o Tiago foi ler Salomão, Tiago era ateu. Não era um cara crente que estava na escola dominical, escola sabatina, no catecismo da igreja. Eu falei, não, ele era ateu. Peraí, tem isso aqui que o Brunet falou com ele, vai lá e encontra. Ele falou, não é possível. Você sabe que o Max Gehlinger, lembra? Sim. Está sumido, nunca mais eu vi. Ele tinha sempre um horário na rádio que ele falava, né? E eu tenho um áudio, eu guardo esse áudio no meu computador até hoje, com muito carinho, porque o Max Gehlinger ele falava assim: eu vou dizer agora para os ouvintes algumas técnicas de investimento financeiro ele fala um nome qualquer lá, vou inventar o nome aqui, James Johnson. Eu já ouvi esse áudio. Já ouviu, né? Já. Ele fala, aí ele dá critérios, então é isso aí, gostaram? Só quero me desculpar com os rádio ouvintes, não existe nenhum J. Johnson, eu o inventei. Esses conselhos que eu dei para vocês, eu extraí de um livro sagrado, a Bíblia, escrito há mais de 2000 anos. Mas se eu falasse isso desde o início, talvez vocês não iam se interessar em ouvir. Então você vê a atualidade disso aqui. Tem muitas coisas fantásticas que você vai pegando aqui. Eclesiastes 5, vou ler mais uma passagem de Salomão aqui e a gente pode continuar para frente. Esse Eclesiastes 5, verso 10. Olha essa norma do dinheiro aqui. Quem ama o dinheiro... Tá aqui também. jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Olha que interessante. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância jamais ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é vaidade. Vocês sabem que o Prêmio Nobel de Filosofia, de Economia, Daniel Kahneman. Faleceu há pouco tempo. Ele falou na época que ele usou aquele mesmo princípio do paradoxo. Estou tentando lembrar o nome do teórico aqui, que é a área sua. O paradoxo que a pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, não significa que ela vai ser mais feliz. Sim, o pessoal fala que depois de um tempo as pessoas mostram que você tem só ganhos marginais decrescentes. Então, quanto mais dinheiro, uma hora Richard você chega Easterlin. O paradoxo, ele é exatamente, você decifrou bem. Então nós temos o Kahneman, o paradoxo de Easterlin, dizendo o seguinte: não adianta, que eles fizeram testes em vários países. Eu sei, o trabalho com método científico, eu sei que isso foi questionado por outros artigos. Outros artigos falaram, não, eles estavam errados, porque a gente viu que em países ricos e tal, mas agora, recentemente, já tem outro artigo já refutando o artigo que refutou o paradoxo. Dizendo que não, na verdade, o dinheiro tem um limite, mas o que dá o desconforto é quando não há igualdade de distribuição de renda. Talvez uma pintadinha até meio socialista aí, né? É verdade. Eu senti isso. De qualquer maneira, o que a gente pode ver pela Bíblia? Você tem que amar as pessoas. O dinheiro, a riqueza, a finança tem que ser um meio, não um fim. Por que a Bíblia fala que amar o dinheiro é pecado? Porque o dinheiro não é uma pessoa. O dinheiro tem que ser algo para me servir, não um Deus a quem eu sirvo.